Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 1, A Igreja dos Primogênitos. Autor Pedro Dong. Semana 4. São estes que o Pai procura. Quarta-feira. Ler com oração João 20:22, que diz: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. O Espírito supre todas as nossas necessidades. Precisamos envolver os irmãos na obra de Deus. A palavra profética já veio a nós, mas não podemos ficar ociosos sem fazer nada. O Senhor nos dá a palavra e também a oportunidade de participarmos de sua obra. As igrejas precisam criar espaço, atividades, para que os irmãos possam praticar a palavra ouvida. No ano passado, publicamos e distribuímos um grande número de livros espirituais. Esses livros chegarão às mãos das pessoas por meio dos irmãos, dos comportores, dos membros do corpo de Cristo. Essa mobilização nos dá vida. Graças a Deus, a palavra abre espaço para servirmos. O resultado é que os membros do corpo de Cristo crescem e ficam cada vez mais fortes. O Expolivro tem dado oportunidade para muitos irmãos servirem. Muitos jovens têm sido ganhos por outros jovens no projeto Avança Jovem. Temos o SEAP, que prepara irmãos para servir o Senhor. Além, é claro, dos diversos serviços que as igrejas possuem, como o serviço de crianças e adolescentes, o cuidado com os membros, as saídas para a pregação do Evangelho, orar com as pessoas, etc. Enfim, temos nos movimentado e estamos alegres com isso. Porém, não satisfeitos, queremos ser mais úteis ao Senhor. E Ele mesmo quer levar-nos a outro nível. Esse é o ministério de João. O Evangelho de João, desde seu início, é muito elevado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João, capítulo 1, versículos 1 e 2. É necessário maturidade para perceber a profundidade desses versículos. Aqui vemos o único Deus que é triuno. O Filho, a palavra, estava desde o princípio com o Pai, e o Espírito sempre esteve presente de maneira discreta. Para entender a Trindade Divina, podemos usar este versículo de Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, que diz: O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Que maravilha! O manancial profundo representa o Pai. Esse manancial profundo que ninguém consegue ver, achou um canal para manifestar-se na superfície da terra. A fonte, essa fonte de onde fluem as águas, representa o Filho que se encarnou e trouxe Deus até nós. O ribeiro representa o Espírito. Temos o Pai como o manancial profundo, o Filho como a fonte que traz as águas do manancial para a superfície e o Espírito que representa o ribeiro fluindo ao longo das eras para alcançar o homem. Do manancial profundo, da fonte e do ribeiro, flui a mesma água. Deus é um só. Quando bebemos a água do ribeiro, estamos bebendo a mesma água da fonte e do manancial profundo. João, com os 2 primeiros versículos de seu Evangelho, nos mostrou isso. No Evangelho de João, lemos ainda, em João 7:39, diz assim: Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Havia a necessidade da morte de Jesus para cumprir a obra redentora
e de sua ressurreição para que o Espírito nos fosse dado. Ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, o Pai aprovou e aceitou seu sacrifício. Ele então subiu para o Pai. Pela primeira vez na história, Deus admitiu o elemento humano para dentro de si. Quando Jesus foi glorificado, foi recebido para dentro da glória do Pai. A partir de sua glorificação é que o Espírito nos foi dado. Esse trecho não diz que não havia o Espírito Santo. O Espírito Santo existe desde a eternidade passada. Então, por que esse versículo diz que o Espírito até aquele momento não fora dado em João 7,39? Podemos entender melhor lendo esses versículos de Êxodo, em que o Senhor disse a Moisés como deveria ser feito o óleo sagrado da unção. Êxodo 30, versículos 22 ao 24, que diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 siclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. O azeite puro de oliveira representa o Espírito Santo. Todas essas especiarias representam as experiências que Jesus passou como homem, incluindo sua morte e ressurreição. Deus, ao se encarnar, teve a experiência do viver humano. Ele viveu na terra como um homem, sujeito às mesmas fraquezas, foi tentado à nossa semelhança e, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. As experiências da encarnação, do viver humano perfeito de Jesus, de sua morte e da eficácia dela, de sua ressurreição e do poder da ressurreição foram adicionadas ao Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo é tipificado pelo óleo sagrado da unção. O Espírito mencionado em João 7,39 é o Espírito Santo com todas as experiências humanas de Cristo para hoje ser nosso rico suprimento. Graças a Deus. Jó reclamava que Deus não era um homem, ou seja, não compreendia o que ele sentia. Antes, Deus não tinha experiência de como o homem se sentia em sua angústia. Hoje, no entanto, Deus conhece a necessidade do homem. Ele pode ajudar-nos. Jesus passou por situações de extrema angústia. Na véspera de sua morte, a angústia era tanta que seu suor caía como gotas de sangue. Ele passou por tudo isso por nossa causa. Essas experiências foram adicionadas ao Espírito para suprir-nos em todas as nossas necessidades. No Espírito, há tudo o que precisamos. Esse é o ministério de João. Pergunta de hoje: quais são as especiarias do óleo sagrado da unção e o que elas representam? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.